Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, atingindo também os países vizinhos. Para você que está nos acompanhando, quer saber como que pode aqui sintonizar no canal do Boi, é simples. Em todo o país, você também consegue pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Você também pode acessar o portal sba1.com, ficar bem informado com notícias, informações, agenda de leilões aqui do SBA e muito mais, como por exemplo a programação ao vivo do Agrocanal e do Canal do Boi. Estamos ao vivo também nas redes sociais, Facebook do Canal do Boi e também no YouTube do Canal do Boi. Você nos acompanha ao vivo, então sejam bem-vindos. Se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela Nel TV, obrigado sempre pela audiência de todos. E olha, um dos temas que a gente tem destacado diariamente aqui é em relação não só ao mercado do milho, mas ao andamento da disposição de milho no mercado brasileiro. É o que tudo indica, a safra brasileira de milho será recorde mesmo, vai se confirmando essa sequência, até porque a colheita vem bem adiantada. E de acordo com a consultoria AG Rural, chegou a 98,2% a colheita do milho segunda safra no centro-sul do Brasil até a última quinta-feira, dia 1º de setembro. Esses dados mostram uma situação de estar quase 4 pontos percentuais acima do mesmo período sazonal. Vamos ver então no gráfico o que acontece com o milho segunda safra brasileiro. Você vê aqui que está praticamente tudo colhido. São 4 pontos percentuais redondo mesmo, aceleração frente ao que se tinham no ano passado em relação à colheita no centro-sul brasileiro. 94,2% era o número em 1º de setembro de 2021, 98,2% é o número agora para o ano de 2022. Um outro dado que eu considero muito importante é em relação já à safra 2022-2023, safra nova. E a primeira safra, você sabe muito bem que o sul do Brasil começa a semear antes. Então já tem milho sendo semeado, primeira safra 22-23 no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então fique aí atento aos dados relacionados ao milho e à disposição no mercado brasileiro. Mercado futuro do milho é o que eu trago em destaque agora no Agricultura BR. Você acompanha comigo os dados. Olha só, posição de setembro, R$ 84,33 a saca de 60 quilos, queda de 0,35%. Novembro vem estável com 0,02% no negativo, R$ 88,66 a saca. Janeiro, R$ 92,80 a saca de 60 quilos, queda de 0,19%. Março do ano que vem, já uma posição que perde um pouco mais, perde 0,60% a R$ 95,65. Hoje é um dia diferente, né? Hoje é feriado nos Estados Unidos, dia em que nós não temos operação de mercado na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York, portanto, não há referências para soja, para milho, para trigo no cenário internacional. Vem os dados vindo de Chicago e também os dados vindo de Nova York, como café, como cacau, como algodão, também sem referência no dia de hoje. Hoje é o dia do trabalho norte-americano. E o assunto agora no Agricultura BR é o mercado brasileiro de pecuária, carne bovina principalmente, então cadeia produtiva da carne bovina aqui no Agricultura BR. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora ao vivo pela internet com Maurício Nogueira, da Atenagro. Maurício, sempre um prazer tê-lo aqui conosco, participando da programação no Canal do Boi. E nós temos hoje muitas situações, né, muitos atores, muitas variáveis dentro do contexto da carne bovina e também da pecuária de corte brasileira. O que nós podemos esperar no setor para este final, nessa reta final do ano de 2022? Boa tarde, seja bem-vindo. Fabiano, é sempre um prazer estar aí com vocês.
Olha, nós estamos caminhando para um volume, de novo, aí, um aumento considerável nas exportações de carne brasileira, né? Até agora, né? Se a gente pegar aí a comparação do mesmo período desse ano com o ano passado, nós estamos com um faturamento aí 45% maior em exportação de carne bovina, né? E um volume em torno de 18% maior, né? A quantidade que a gente mandou nesse período. Eu acredito que a gente fecha aí um ano com desempenho muito bom. Nós temos também a boa notícia que a nossa produção voltou a subir, então volta a subir agora em 2022, né? Nada preocupante do ponto de vista que o produtor sempre fica temerário que se a gente aumenta muito a produção, o preço cai. Tendência é a gente manter o mercado aí em patamares que foram conquistados depois de 2019, né? Então o cenário é favorável para a gente, viu, Fabiano? E essa questão da demanda, até por conta de um cenário no qual importadores têm buscado, não estou falando só de China, mas também de outros mercados, ele mostra que a carne brasileira ela tem um destino interessante, esse destino está sendo ampliado, independente aqui da situação de produção. Então, há uma necessidade mesmo de atendimento a esses mercados, além de um mercado doméstico brasileiro hoje que podemos dizer que poderia ser maior, está um pouco frustrado em relação ao seu poder de compra, por isso que não consegue consumir mais, Maurício? Olha, se a gente comparar preço de carne, fizer uma comparação histórica, né, carne bovina com carne de frango e o orçamento aí das famílias, de fato a gente tem uma situação que indica pressão, mas não está sobrando carne no mercado interno, né? Então a gente hoje, o nosso consumo, a gente calcula por disponibilidade interna, ele é menor porque a produção não subiu, né? A gente tem 2 anos seguidos de queda na produção e nós aumentamos a quantidade exportada. Então é difícil dizer que a gente não tem demanda aqui interna por questões financeiras, né? É provável que isso estaria acontecendo, mas nesse caso a gente teria o preço da carne recuando. Então, o que está acontecendo na prática é que a gente está com uma falta de carne para atender a demanda interna. Eu acredito que a gente voltando a produzir carne e agora alguns indicadores da economia melhorando, a gente voltando a aumentar a produção, né? Produzir a gente produz, né? Eu acho que a gente volta a ter uma recuperação no consumo de carne bovina no mercado interno. Mas tudo isso a gente precisa ir analisando período a período. Por hora, né, nós estamos aí, os nossos números, a gente acredita num aumento de produção um pouquinho maior, o que indicaria que eu teria já uma recuperação no consumo interno para o ano que vem. Né? Mas outros institutos, outras organizações ainda acreditam que a gente, o balanço todo, a gente ainda tem uma pressão para o ano que vem no consumo interno. Mas, enfim, Fabiano, eu acho que na pecuária de corte, assim como nas outras carnes, né, a gente pode apostar muito, tanto nas perspectivas de mercado externo como de mercado interno. Né? Claro que a gente tem essa condição econômica, mas a tendência é a gente sair dela, melhorar um pouquinho aí o cenário para os próximos anos. Maurício, já que falamos de mercado interno e externo, um tema, né, que a gente pode verificar é um comparativo. Nós estamos vendo uma indústria frigorífica que podemos vê-la em duas situações. Uma indústria frigorífica que exporta, que é exportadora, principalmente atende mercado chinês, e a que não exporta, principalmente para esse mercado chinês. Uma vem numa situação muito positiva, já apresentando isso já há vários períodos. Já a outra, que é mais destinada ao mercado interno, ela vem com margens muito apertadas, ela passou também, ela enfrentou uma arroba de boi gordo mais elevada, isso pensando no último ano, por exemplo, no qual ela teve que bancar também os preços daqueles que nós tínhamos mais ou menos para aquilo que era exportado para a China. Enfim, ela ficou bastante pressionada, estava com um cenário de dificuldades de fazer aquisições. Neste momento, essa indústria não exportadora, ela teve uma recuperação, conseguiu trazer ali um cenário melhor para as suas contas internas, para os seus indicadores internos? Ainda não, ainda não. Já teve situações piores, né? Mas nós ainda vemos
a operação da indústria no mercado interno muito complicada, na indústria frigorífica, né? Então, quando a gente pega, a gente calcula isso pelos números que a gente tem. Mesmo que a gente fizer algum trabalho mais aprofundado e pegar número de cada indústria, nós não poderemos divulgar, né? Esse número seria sigiloso. Então, a gente usa os indicadores. A gente pega aí o preço do boi, né, nos estados, compõe aí o preço médio Brasil, vê em que região que determinados frigoríficos atuam, né? Coloca o preço, compara, né, soma também o preço de couro, o preço de sebo e de outros subprodutos do abate, e compara isso com o preço do boi que nós ponderamos no Brasil todo. Né? Se você olhar o faturamento dessas indústrias para o mercado interno, com a venda de um boi, né, então soma aí todos os cortes, no caso da desossa, com couro, farinha de ossos e sebo e os outros miúdos, né? Ou compara a carcaça, com também somando os outros miúdos, com o preço que pagou no boi, esse pessoal está apertado. Eles estão trabalhando aí com uma margem extremamente baixa, quando não negativa. Então, essa situação, ela só melhora se a gente conseguir remunerar melhor aí as carnes no mercado interno, ou o preço do boi ceder a ponto de abrir margem. Né? Então, de fato, Fabiano, uma coisa que você colocou aí na tua pergunta, o que tem segurado o mercado brasileiro nos patamares que estão, é o mercado de exportação. A gente está exportando e é isso que está mantendo o preço nos valores que estão. Quem está exportando está numa situação bem melhor e, consequentemente, acaba puxando o preço do boi, da vaca, tudo para cima. Maurício, há cerca de 10 dias eu estava tendo uma conversa com alguns pecuaristas, estava com o meu colega Jorge Zaidan, que você conhece também muito bem, e nós estávamos vendo a seguinte questão, né? Nós fechando, no entendimento a que a gente chegou, que nós estamos ali num processo de encerramento de ciclo e começando um outro. E esse ciclo novo mostra um cenário no qual vai ter mais fêmeas disponíveis para abate, a partir agora do final do ano, começo do próximo ano, começar um abate maior de fêmeas, elevando a quantidade, né, a oferta de carne bovina no mercado interno e reduzindo também esse número de fêmeas automaticamente. Essa linha de pensamento, se ela, claro, se confirmar, se essa linha de pensamento, o que ela deve trazer de impacto para essa cadeia produtiva, já que no caso do frigorífico não exportador, deve trazer também alguma situação, pelo menos de início, né, quando estiver batendo mais, de melhora? A gente tem que considerar mesmo, nós já invertemos o ciclo pecuário, nós já estamos de baixa aí, provavelmente, mas a gente tem que colocar outros indicadores para fazer uma análise mais completa. Um deles é o desempenho técnico das propriedades. Então, nossa capacidade de resposta, tanto na produção de bezerro como na aceleração para terminar um animal, ela é maior do que em anos anteriores. Então, isso nos ajuda aí a ter um impacto, né? uma resposta do ciclo um pouco mais rápida do que o que a gente esperava com os indicadores tradicionais. Então, vale notar aí o peso que está hoje um bezerro pelo indicador de CPEA. Nós temos aí um bezerro já 30, 40 quilos acima do que era 10 anos atrás. E outra questão que a gente tem que considerar é a demanda. Né? Então, nós estamos no mercado internacional que demanda muita carne e estamos também no mercado interno que tende a recuperar. Eu acredito aí, claro, né, isso aqui a gente projeta e a gente tem que rever a cada semana, a gente rever com muito cuidado, mas eu acredito que o momento mais baixo do ciclo que a gente entra agora tende a ser o mesmo que o mais alto do anterior, em valores reais, corrigidos pela inflação. Né? Então, quando a gente trabalha em valores reais, eu acredito que esse ciclo pecuário ele não traga notícias muito ruins para a pecuária como um todo, desde que vocês já olhando com produtividade, com cuidado, com gestão na propriedade. Né? Então, cada vez mais nós vamos ver uma pecuária muito mais dependente de aplicação tecnológica para manter o resultado nas fazendas do que em anos anteriores. Então, esse ciclo, Fabiano, tenha que ele seja
seja mais curto que ciclos anteriores, justamente por essas variáveis que eu mencionei. Maurício, para encerrarmos aqui, há uma expectativa também para chamado período de, vamos colocar assim, de auge, de entre safra, outubro, novembro, onde também costuma-se ter propostas melhores pela arroba, além das ofertas tradicionais, a oferta vinda também de confinamentos fique mais elevada. Nós temos esse cenário hoje, confinamento deve trazer uma oferta maior nesse último trimestre de 2022? Sim, o plano da maioria dos produtores, lembra que quando há confinamento, não tem que considerar outras estratégias nutricionais que são desenvolvidas a pasto, né? Tanto o TIP como sal proteinado de alto consumo, sal energético, todas essas estratégias nutricionais, elas acabam ajudando o produtor a ter uma determinada resposta no período que sempre se espera preços mais altos, né? Então eu acho que vai ter um aumento na oferta em relação aos momentos mais críticos. Temos que lembrar também que a gente tem seca ainda influenciando várias regiões do país, e temos outros fatores que atrapalharam com a organização da oferta desse ano. Então, se você pegar mesmo aquele período do ano passado, que a gente teve aquele com a China, que derrubou muitos preços justamente no período de confinamento, e muita gente deu uma reorganizada na estratégia de produção das fazendas, isso vai gerar um impacto agora esse ano. Mas a expectativa é sim que a gente tenha as fazendas, principalmente nas regiões de maior nível tecnológico, que a gente tenha esse aumento de oferta desses animais que comeram mais, né? Mas lembrando ainda, viu, Fabiano, a maior parte dos animais abatidos no Brasil ainda é produzido a pasto, né? Nós mesmo aqui que trabalhamos com uma estima de confinamento bem acima do que a média dos outros institutos que a gente vê divulgar, né, ou outras consultorias, mesmo assim a gente está falando aí de uma quantidade bem pequena em relação ao todo que é movimentado e abatido no ano. Tá certo, Maurício Nogueira, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Uma ótima tarde, muito obrigado pelo convite. Conversamos com Maurício Nogueira, da Atenagro, mercado da carne bovina, cadeia produtiva da carne, aqui em destaque no Agricultura BR. Eu lembro que hoje é feriado nos Estados Unidos, não tem operação em Chicago, Nova York, então não temos as referências para soja, milho, trigo, café, cacau, algodão e por aí vai. Vou trazer para você o dólar. Hoje também não tem referência norte-americana, claro, para o dólar, mas a moeda vinha se desvalorizando frente ao real. Vamos saber se essa tendência continua. Nós temos aqui sim dólar em queda, 0,29% de recuo para o dólar a R$ 5,16, mais 9 são os dados, os números que eu trago aqui com dólar, né? Dólar recuando, já teve mais baixo, aí considerando o período dos últimos 30 dias, já teve valores bem menores, mas vem caindo no dia de hoje, mesmo sem a referência norte-americana. E olha, vou conversar agora com o Walter Pulga Júnior para falar a respeito de mercado financeiro, de dólar também sobre petróleo. Petróleo sobe lá fora e deve cair um pouco ainda o combustível aqui no mercado interno brasileiro, mas quem explica essa equação é Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, hoje nós temos uma situação, você lembrou muito bem, de tendência à volatilidade sem a participação do mercado financeiro norte-americano quando falamos de dólar, lógico, a moeda mais comercializada em todo o mundo. Então é natural que ocorra uma certa oscilação. Chegamos a ver hoje, frente ao real, o dólar acima de 5,19. Chegou a 5,19, em seguida retomou trajetória de baixa e agora opera na faixa de 5,16 mais 90, abaixo de 5,17. Agora, de outro lado, o que ocorre é uma valorização do real e de moedas de países emergentes por conta de valorização das commodities que esses países exportam. Portanto, há uma valorização das commodities, nós temos aí movimento de alta para algumas commodities, entre elas, lógico, o petróleo. Agora veja, o dólar lá fora
sobe frente às moedas mais fortes do mundo. O chamado índice dólar tem alta agora de 0,32%, acima de 109 mil, eu tenho aqui 860 pontos. Já está perto aí dos 110 mil pontos, eu falo do índice dólar, ou seja, há uma valorização do dólar frente às moedas mais fortes do mundo. Porém, há uma desvalorização do dólar frente a moedas de países emergentes como o Brasil. E por que isso ocorre? Porque, entre outras commodities, nós temos aí, vamos ao petróleo. Petróleo, por exemplo, está neste momento em alta de quase 4%, agora há pouco a alta era mais acentuada, neste momento a alta de 2,5%, mas longe, lógico, daqueles $100 o barril. Essa valorização do petróleo ajuda também, lógico, a valorizar outras commodities. É o caso, por exemplo, da soja, que sobe agora quase 1,80%, os últimos negócios, vale lembrar. Café, que era negociado em leve baixa, mas o cacau também tinha tido alta recentemente. O ouro patina ali perto da estabilidade, mas com tendência de alta, ou seja, há, na verdade, uma movimentação no mercado de ouro, de cobre, de alumínio, com tendência de alta. E essa alta, que se manifesta nas bolsas que operam no sistema eletrônico, já sinalizam aí, vamos dizer assim, uma valorização de moedas de países emergentes como o real. Agora, de olho na informação, porque amanhã a situação pode mudar. O petróleo ajuda, por exemplo, empresas que trabalham com petróleo no Brasil, como a Petrobras, que agora há pouco vinha em alta. Commodities como ferro, metais, fazem valorizar as ações da Vale. Então é natural que isso ocorra. Enquanto o mercado opera em todo o mundo sem a referência nos Estados Unidos, vamos ter alguma volatilidade, lógico, a nossa bolsa vem em alta hoje, mas a perspectiva é de, vamos dizer assim, tendência à oscilação mesmo. Então os números de hoje podem não ser os mesmos amanhã. Agora eu gostaria de ressaltar que enquanto o petróleo está subindo, ainda há perspectiva de uma baixa nos preços da gasolina do Brasil. Quem diz isso é Pedro Shinzato, ele é da Stonex, da consultoria Stonex. Ele diz que essa redução de 7% no preço da gasolina na semana passada, anunciada pela Petrobras, respeitou aí os preços da paridade internacional, mas poderia ter sido ainda maior, viu? Nos cálculos da Stonex, o litro de gasolina em refinarias da Petrobras estava 62 centavos acima do preço de paridade internacional. E após o reajuste, caiu, mas ainda assim ficou 36 centavos de real mais caro do que o preço de referência no mercado internacional. Por isso, embora atendendo às pressões do Planalto, as reduções do preço da gasolina anunciadas pela Petrobras estão respaldadas, na verdade, por critérios técnicos, segundo especialistas ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo. Mais do que isso, há ainda espaço para novas baixas, mas é preciso aguardar, porque o petróleo, como nós vimos agora há pouco, já voltou a subir. O petróleo subia quase 4% agora há pouco, agora tem alta de aproximadamente 2,5%, mas ainda não chegou, aí está em 96, 90, 93 dólares o barril, não chegou ainda aos 100 dólares. Espera-se, portanto, ainda mais uma baixa na gasolina mais adiante. Bom, o mesmo não acontece com o diesel, por isso os fretes continuam mais caros este ano do que o ano passado. Embora já se espere aí uma queda nos preços do frete, pelo menos no Mato Grosso, nas regiões do Arco Norte, nas próximas semanas. De olho na informação, porque os preços estão oscilando muito. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga Júnior. E esse é o assunto, inclusive, na terceira edição, o Pulga vai falar um pouco a respeito dos custos de frete, vai falar também por que cede, mas não cede tanto assim. Preço do mercado físico da soja, claro, da referência da última sexta-feira. Olha, falamos agora a respeito de previsão do tempo, de clima, e o sul do Brasil segue com temperaturas baixas. Há o risco de geada, mas esse risco de geada é muito menor, principalmente nas regiões de Campanha e Serra Gaúcha. Para falar a respeito deste assunto, participa agora do Agricultura BR, a Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Olá, boa tarde a todos. As temperaturas ainda continuam baixas em áreas do sul.
Apesar disso, o risco de geadas é menor em áreas da campanha gaúcha e em áreas da Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Além disso, tem o retorno da chuva neste início de semana entre o meio-oeste catarinense e o Paraná, com chances inclusive de céu nublado no sul do estado e muita garoa no litoral e região de Curitiba. Mas atenção, mesmo com a chuva que deve aumentar sobre o norte de Santa Catarina e sul e oeste do Paraná, tem chances de trovoadas na terça-feira e acumulados mais significativos. Na quarta, uma nova frente fria se aproxima da região. No nordeste, a frente fria passa nesta segunda pela costa da Bahia. E novamente, a chuva aumenta no sul e leste do estado. A umidade em solo já está elevada na porção sul e leste do Nordeste. Inclusive, os produtores de cacau enfrentam alguns dias de céu mais encoberto. E isso é desfavorável para a secagem dos grãos. Mas no Cealba, a chuva que vem é pouco e muito isolada. E por isso, há baixa restrição hídrica nas lavouras. Quanto ao Sudeste, a primeira semana de setembro inicia com um tempo instável e chuva em partes da região. Entre a costa de São Paulo até o Espírito Santo, tempo nublado e com chuva fraca. No estado paulista, a chuvarada aumenta no interior, ainda que isolada e passageira, por conta das instabilidades. Já em Minas Gerais, o tempo firme prevalece, mas no sul da Zona da Mata e leste mineiro, céu parcialmente nublado. No centro-oeste, a semana começa com muito calor e ar seco. Volta a chover em áreas de Mato Grosso do Sul, mas de maneira muito isolada. Amanhã, a chuva aumenta por Mato Grosso do Sul, com risco de pancadas um pouco mais fortes no extremo sul do estado, mas grande parte da região ainda fica seca. No período que vai de 10 a 16 de setembro, os modelos meteorológicos indicam uma tentativa de retorno da precipitação e também de uma possibilidade de um corredor de umidade no Brasil Central. A previsão é de pouca chuva, mas pode amenizar o surgimento de novos focos e também ajuda no aumento da umidade do ar, mesmo que por pouco tempo. No norte do Brasil, a chuva é bem pontual e passageira, mas com alguns temporais entre o norte do Amazonas e de Roraima. Enquanto isso, no Amazonas, a chuvarada aumenta na quarta-feira. Já no sudeste do Pará e o Tocantins, nada de precipitação há mais de 120 dias aí que está em estiagem. O agroclima fica por aqui, mas amanhã estou de volta. Obrigado, Júlia. E olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto. Vamos trazer uma conversa com o Leandro Bovo, que fala sobre o mercado da pecuária e também os cenários para aquisição de cereal, no caso do milho. Eu volto já. Olha, o volume de negócios no mercado do boi gordo brasileiro, na B3, foi reduzido bastante nos últimos anos e estabilizou. Hoje há cerca de 20 mil contratos, 2 mil negociações ao dia. Um tamanho de negócio que não reflete o tamanho da pecuária brasileira. Na verdade, a negociação, eu vou colocar por minha conta aqui, a negociação em mercado futuro do Brasil nunca refletiu o tamanho da pecuária brasileira. Sobre esse assunto, o Walter Puga Júnior conversou com Leandro Bovo, da Radar Investimentos. Leandro, há um debate sobre o mercado futuro de boi gordo no Brasil. Na verdade, o volume de contratos negociados não chega a representar o tamanho da pecuária brasileira, não. O que ocorre? Essa é uma realidade que a gente vive já há um determinado tempo, né? O mercado de boi estabilizou no número de contratos negociados, a gente não consegue passar desse volume, né? Existem alguns problemas, algumas dificuldades. Eu acho que a maior delas é que o mercado futuro de boi ele tem volatilidade derivada só do boi. Diferente, por exemplo, do milho, que tem volatilidade, o dólar impacta diretamente o milho, o preço do milho Chicago, o clima americano, a safra americana. Então tem várias fontes de volatilidade que geram movimento no mercado, esse movimento geram distorções e as distorções podem ser aproveitadas tanto pelos produtores, quanto pelos especuladores, como pelos compradores, enfim. O boi acaba tendo um pouco menos volatilidade. E aí a gente fica numa situação que ele tem pouca liquidez porque pouca gente opera e pouca gente opera porque tem pouca liquidez. A gente precisa quebrar esse ciclo vicioso que a gente se encontra já há um determinado tempo para a gente
fazer o mercado crescer e voltar para patamares como 2008, que a gente tinha um volume 5, 6 vezes maior de negociação do que tem hoje. O que fazer para estimular a participação de todos os envolvidos no mercado, produtores, frigoríficos, especuladores de modo geral, no mercado de boi gordo? Eu acho que a gente tem que tentar começar a trazer de volta participantes que já foram mais ativos no mercado e por um motivo ou outro estão menos ativos hoje. Acho que uma classe de participantes que diminuiu um pouco a participação são os frigoríficos, as mesas dos frigoríficos. Então, se a gente conseguisse trazer esse pessoal de volta para o mercado, operando mais, comprando, vendendo, girando contratos, a gente quebra essa primeira dificuldade da falta de negociação, tendo mais negociação, chama outros participantes, de repente, com um pouquinho de sorte, participantes de fora do mercado de boi, como, por exemplo, fundos de investimento, e aí a coisa que a gente quebra, né? Começa a ter bastante negociação porque tem bastante gente operando e começa a ter bastante gente operando porque tem bastante liquidez. E a gente quebra essa dificuldade inicial que a gente tem hoje. Nos Estados Unidos, o mercado futuro de boi, aliás, são 2 mercados fortes lá para boi, tem um volume muito grande, mas representa lá a pecuária norte-americana, porque aqui não representa. Nos Estados Unidos eles têm contratos de boi gordo e boi magro, né, que são bastante negociados. Lá tem até uma situação interessante, né? Em alguns momentos tem pouco negócio no mercado spot para precificar o mercado futuro, porque a maior parte das negociações são indexadas na bolsa, né? Então o volume do mercado lá é bastante grande, bem maior que o nosso. O pecuarista americano, que é praticamente 100% de boi confinado, né, tem um risco muito grande e acaba buscando a proteção da bolsa de uma forma ou de outra. Então lá esse mercado tem muito mais liquidez realmente do que tem aqui. A gente tem que trabalhar para chegar um pouco perto da realidade americana. A pecuária brasileira caminha para uma proximidade da pecuária americana, né? Você vê que a gente tem cada vez mais engorda em confinamento ou engorda intensiva acontecendo, e eu acredito que a gente vai também na parte financeira da coisa tender a caminhar para próximo da realidade deles em algum momento, né, nos próximos anos. Estamos tentando trabalhar para isso. Bom, você acaba de ouvir o sócio-diretor proprietário da Radar Investimentos. Perspectiva no mercado futuro de boi gordo é crescimento, mas não é um trabalho fácil, não, Leandro? Não, eu posso dizer com uma certa janela aí que eu já estou há 18 anos no mercado trabalhando. A gente teve altos e baixos, mas eu acho que a gente não vai conseguir crescer a pecuária sem ter um mercado de boi gordo, futuro de boi gordo ativo e com bastante liquidez. A gente está trabalhando para isso e eu acho que no seu devido tempo a gente vai ter sucesso. Tá aí o entendimento do Leandro Bovo, da Radar Investimentos, sobre o mercado futuro do boi. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Volto logo mais às 16 horas na 3ª edição do programa. Na sequência, vem aí mais uma grande oportunidade de negócios para você. Eu fico por aqui, uma ótima tarde e até mais!